A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais um culto online para a glória de Deus. Estamos felizes de estar aqui juntos com vocês aqui e feliz em receber a pastora Pamela, né? Ela tem um ministério muito forte, que é o Ministério de Libertação, e fiquei feliz de ela ter recebido o convite através da pastora Fabiana e ela ter aceito o nosso humilde convite. Amém, pastora Fabiana? Como é que você está? Está tudo na paz do Senhor Jesus? Glória a Deus, pastor Alexandre, está tudo na paz, está tudo na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma quinta-feira, a gente batalhando a semana toda para estar aqui juntinho com os nossos irmãos. Fico muito feliz, assim, passa por cada coisa. Semana passada não foi muito bem para mim, mas o Senhor me deu força e continuar me dando para a gente derrubar os leões, os gigantes que aparecem por aí, né? Mas fique na santa paz também aí. Pois é, isso aí. E eu quero deixar aqui somente um versículo aqui que está no meu coração, que está em João 14, versículo 27, que diz: Deixo-lhe a paz. A minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Aleluia. Ele está aqui entre nós, louvado seja Deus. E ele é poderoso, ele nos dá a paz do Senhor Jesus que está sobre nós aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus também é bem-vindo aqui, meu amigo. Você é convidado aqui, de honra, como sempre, Espírito Santo. Você é maravilhoso. E hoje conosco está também a profeta Eliane Silva, que está na Alemanha. Uma bênção do Senhor Jesus. Minha profeta, você pode orar aqui por nós aqui. Eita glória! Graça e paz, queridos. Boa noite. Aqui na Alemanha já é de noite, né? Aqui já é 22h38. Aí no Brasil são 5h41, né? 5 horas de diferença. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque sem Ele não somos nada. E ai de nós, se não fosse a mão do Pai sobre as nossas vidas. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que ainda o Senhor vai fazer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua proteção, pelo teu carinho, pelo teu zelo, pela tua infinita misericórdia para conosco e para com a nossa família, Senhor. Senhor, abençoe esse culto, Pai. Que a tua presença, Senhor, seja palpável neste momento, Senhor, no lar de cada um que estão aqui presentes e daqueles que ainda vão assistir. Senhor Jesus, se troniza no nosso meio. Como a pastora Alexandra falou, tu és o nosso convidado de honra, Espírito Santo, para estar conosco. Fica, Senhor, conosco. Fica, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus, neutraliza tudo aquilo que está no reino espiritual, que venha, meu Deus, tentar importunar este culto, Pai. Senhor, blinda a internet. Senhor, abençoa poderosamente, no nome de Jesus. Paizinho querido, que o Senhor venha abençoar a vida da pastora Pamela, Senhor, dando graça, interplidez, ousadia, para ela entregar tudo aquilo, Senhor, que está no coração dela, que veio através do teu coração para ela, Senhor, para ser transmitido para nós nesta noite, papai. Abençoe a ela, Senhor. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém, Senhor. A palavra está com a senhora, pastora Pamela. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Fabiana, Alexandra, Eliane, é um prazer estar com vocês nessa tarde aqui no Brasil, é uma honra, né? Glória a Deus por esse convite. Vamos para o momento da
da palavra, né? E que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, em concordância com a oração das tuas servas, Pai. Espírito Santo, eu te convido para ministrar esse culto a partir de agora. Espírito Santo, tu tem a cadeira de honra, fala através dos meus lábios. É o que eu te peço nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que estaremos, né, trazendo nessa tarde se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, amém? O Senhor tem ministrado fortemente antes da gente entrar na palavra. O Senhor está me incomodando muito para falar algo para vocês, tá? Tenham temor a Deus, tá? O Senhor está procurando um espírito de temor, falta temor a Deus. Aleluia, Jesus, tenha temor. Temor é adoração, é devoção, é respeito com as coisas do Senhor, reverência, temor é reverência a Deus, né? Estamos vivendo tempos em que as pessoas não têm mais reverência, não têm mais reverência à palavra, não têm mais reverência a Deus, né? Principalmente nesses cultos presenciais, vai na igreja, antes de começar a palavra, é uma falação, é uma passação de gente para lá e para cá, o Senhor está falando com pessoas, tenham temor, tenham reverência a Deus, é a palavra de Deus que é pregada. Muitas das vezes a gente vê igrejas aí, parece que é uma feira livre, é uma conversação, é gente indo para o banheiro, voltando. Tenham temor a Deus, temor é a palavra, é reverência, se ajoelhe, boca no pó, joelho no chão, falta reverência, muitos têm tratado Deus como qualquer pessoa, é Deus que criou todas as coisas, está acima das nossas vidas, temos que ter devoção, adoração, reverência. Deus não é obrigado a dar nada para ninguém aqui, meu querido e minha querida. Nós que temos que oferecer a nossa adoração ao Senhor. Parem com isso, estamos vivendo tempos, é uma pedição sem fim, só hora para pedir. A pessoa não tem coragem de se ajoelhar e adorar o Senhor. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, independente do que o Senhor possa me oferecer, o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Que a gente possa encontrar nessa tarde servos que tenha temor a Deus. Senhor, essa palavra está queimando no meu coração. Falta temor nas igrejas, temor na vida dos servos, temor, santidade. Vamos ter temor a Deus, em nome de Jesus, amém? Essa palavra vai mudar cenários, circunstâncias na tua vida. Nós seremos avivados, porém seremos curados, né? O Senhor tem falado fortemente comigo acerca dessa mensagem, o verdadeiro avivamento. Por que, pastora Pamela, tem o falso avivamento? Tem o avivamento que é do fogo do homem, e tem o avivamento que é o fogo de Deus. Fogo do homem produz palha. O fogo que vem do homem não tem nada para oferecer para mim e para vocês. É apenas empolgação, emocionalismo. O Senhor está querendo trazer o fogo do verdadeiro avivamento que vem do alto, porque estamos vivendo tempos de avivamento, que é o fogo de palha. É o fogo do homem, não é o fogo de Deus. Nadab e Abiú foram consumidos. Nadab e Abiú foram consumidos porque produziram fogo estranho na presença de Deus. Amém? Agora vamos para o momento da palavra, Mateus 3, verso 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Mateus 3, 8. Porque não existe avivamento se não houver arrependimento. A mensagem dessa tarde é arrependei-vos. A mensagem dessa tarde é arrependimento. Não adianta, meu querido e minha querida, você querer se mover, falar em língua, sapatear, falar em mistério. Isso não produz frutos, isso não produz arrependimento, isso produz emoção. Estamos vivendo tempos perigosos. Produza frutos que demonstrem arrependimento. O avivamento de verdade produz frutos. Se a gente não tiver sido curado, o que a gente vai produzir na presença de Deus é fogo de palha. O verdadeiro avivamento traz consigo frutos do Espírito. Muitos, nesse tempo, têm buscado dons. Meu querido, você precisa buscar frutos. É uma maravilha você ter os dons.
sinais, maravilhas, milagres, prodígios, curas, variedade de línguas. Muitos têm buscado poder, mas não busca o dono do poder. Só quer viver. Eu já vivi um tempo assim. Eu prego para você e prego para mim ao mesmo tempo, porque eu já fui uma pessoa, fogo de palha. Só queria o poder, não queria o dono do poder, não Deus. Começo do meu ministério, Senhor, me use. Eu quero que o diabo dê o grito de derrota dele, sem arrependimento. Brigado com o padrasto, brigado com o amigo. Que poder é esse que não tem transformação? Se conserta antes de querer os poderes de Deus? E o Senhor tem ministrado fortemente no meu coração isso. Muitos têm buscado nos avivamentos as manifestações. Certa vez eu estive numa conferência, um congresso de avivamento, de um apóstolo que eu amo demais, uma apóstola muito querida, mas eu vi muitas pessoas aí que não tinham o seu caráter transformado, pisoteando as pessoas, furando fila, falando palavrão. Que avivamento é esse, meu querido? Que você vai buscar um avivamento numa conferência e você vai estar pisando na cabeça das pessoas, furando fila, desrespeitando o teu próximo? Isso para mim não é avivamento. O avivamento que eu quero viver é o que produz fruto de arrependimento e transformação do meu caráter. Muitos estão pregando um desserviço nas igrejas, aqui na internet. Muitos ministérios trazendo pautas antibíblicas, trazendo heresia. A gente está fazendo um trabalho de enxugar gelo, está muito difícil. Muitos têm feito um desserviço, ensinando coisas hereges para as pessoas. Minha querida e meu querido, se você veio buscar na igreja uma chave de casa, chave de carro, se você veio buscar a conversão do teu marido, te ensinar o evangelho errado, porque não é por isso que a gente tem que buscar Deus pelo que Ele pode dar para a gente. A gente tem que buscar a Deus em espírito e em verdade, independente do que Ele possa te oferecer. Busca o reino primeiro, os frutos do arrependimento, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que evangelho é esse? O pastor Marcelo está falando no chat. Oferta de cordeiro. Isso aí é uma oferta do diabo. Porque Deus, ele não cobra nada. Jesus pagou o preço na cruz para perdoar os meus e os teus pecados. Que barganha satânica é essa de você estar pagando 2, 3 mil reais para ser perdoado? Toma vergonha na cara. Em nome de Jesus, o Senhor está falando com pessoas. Eu já vi muitas lideranças. Se nada adiantar, você vai e paga o cordeiro. Para com isso, meu querido e minha querida. Isso é uma fábula gospel. Fábulas gospel. Fábulas judaicas. Deixa os judeus. Eu já fui uma pessoa que me movi dessa forma, com essas fábulas judaicas. Para com isso, ninguém aqui é judeu para estar fazendo resgate, oferta de nada. Somos lavados e remidos com o sangue do cordeiro. Pastora Pamela, eu tenho que fazer o resgate da primogenitura? Eu sou a filha primogênita. Nunca fiz resgate. E estou aqui, plena, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus me comprou com preço de sangue naquela cruz. Pode ir para lá, por favor. Amém? Então, para com isso de resgate, com esse misticismo, em nome do Senhor Jesus, fábulas, misticismo dentro da igreja. Amém? Em nome de Jesus, Deus usa os vasos dele ainda para falar nos dias de hoje. E eu falo não é com arrogância não, porque o Senhor me levantou nessa geração. Quem sou eu? Não tenho nada para oferecer para você. Quem tem para oferecer é Jesus. Eu não sou ninguém, eu sou falha, eu sou pecadora. Eu vivo os meus processos, mas eu vim aqui pregar o evangelho da porta estreita para você. Eu preciso que você entenda que você não tem que buscar Deus por aquilo que Ele possa te oferecer. Não é uma barganha, não é compra. Você não compra dom, meu querido. Eu vou ali porque eu vou comprar esse ingresso para eu receber a impartição dos 9 dons do Espírito Santo. Para com isso. Boca no pó. Vai para o monte buscar. Faz uma campanha no monte de jejum e oração para buscar os dons. Para de querer receber dons por impartição. Muitos têm se movido dessa forma, mandando unção contaminada, derramando, transferindo todos os demônios da vida da pessoa, mandando para você. Vai nessa. Você vê onde você vai parar com esse negócio de impartição. Você vai ver o que vai acontecer com você receber impartição. Eu recebi várias unção contaminada. Para honra e glória do Senhor Jesus, já me limpei disso daí, em nome de Jesus. Ninguém coloca mais a mão na minha cabeça, a não ser que Deus ordene. Eu já fui uma pessoa que me movia dessa forma. Não busque dons antes de você estar preparado para receber os dons. Os dons exigem preço a ser pago, meu querido. Preço de jejum, preço de oração.
Tudo que Deus me deu foi gerado no secreto. Eu não vim, gente, dessa creche, não, gospel, que tem aí se proliferado aqui no Brasil. É jardim de infância, essas pessoas estão se movendo ainda no leite. Acha que o avivamento é isso, é eu ficar ali eletrocutada no chão. É uma delícia isso, gente. Eu amo fritar na unção. Isso é muito gostoso. Você recebeu o poder de Deus, mas não é isso que transforma o meu caráter. Quando o vento soprar, quando estourar, e Deus me livre, uma pandemia, porque Deus me falou da China, tem algo terrível que vai vir novamente. Não vai ser, minha querida e meu querido, o fogo da eletrocução que vai te manter na presença de Deus. Vai ser o teu secreto que vai te alicerçar e você aguentar as provas e os ventos que está por vir. Tudo isso eu gosto, gente, de dar lugar na terra. Eu falo em língua, eu pulo em mistério, eu também, gente. Eu dou lugar para o Espírito Santo. Mas não é isso que transforma o meu caráter. Deus me livre, o Senhor falou fortemente, o Senhor está ministrando, eu falar para vocês. O Senhor falou para mim sobre a China. Tem umas 3 noites passadas. A China é o berço de algo terrível que está por vir. Algo pior que a pandemia. Eu não estou aqui para te assustar, meu querido e minha querida. Eu estou aqui para despertar você, para descer na olaria da oração, porque o diabo não brinca de ser diabo, gente. O diabo não está para brincadeira. Enquanto tem muitos brincando, o diabo tem ceifado a vida de muitos. E isso é muito forte, a gente precisa acordar. Nenhum avivamento acontece sem o Espírito Santo. Para mim, outrora, o avivamento era falar em línguas, o avivamento era pular, era sentir aquela eletrocução, o avivamento é arrependimento. Então, eu ia para a igreja, falava em mistério, variedade de língua, chegava em casa, não tinha mudança de vida, aquele evangelho sem poder, e eu comecei a ficar cansada disso. Falei, que evangelho é esse que eu vou para a igreja e canta os corinhos de fogo, pula no mistério? O que isso está transformando a minha vida? Qual que é a finalidade disso para a nossa vida? Estamos vendo aí muitas pessoas, vou fazer a conferência, a onda da unção, que todo mundo vai cair na onda. O que essa onda produz na tua vida? Fala para mim se produz alguma coisa, eu vou participar disso. O que a onda da unção vai produzir na tua vida? Não sei. Todo mundo caindo ali, filmando ali, a pessoa indo para trás. A pergunta, eu faço essa pergunta para você. Você paga ali numa conferência 500, 600, R$1.000. Vou participar da onda da unção. O que essa onda produz na tua vida, meu querido? Te transforma essa onda? Não, então cai fora disso aí. Para com isso, gente, em nome de Jesus. Então, eu gosto disso, mas eu te faço uma pergunta. Isso não produz? Todo mundo vai cair? Legal, cair no poder, cair no mistério. E aí, volta para casa? As mesmas brigas com o marido? A mesma escassez? A mesma vida mais ou menos? O que essa onda vai produzir? Está produzindo fruto ou fogo estranho? Hoje eu vim falar para vocês de frutos do Espírito. Você precisa dos frutos antes do poder, antes do mover do avivamento. Deus me trouxe aqui como instrumento para profetizar na tua vida. Chegou uma nova estação na vida de cada pessoa que está me escutando nesse momento, vai ver a gravação depois. Essa nova estação vai produzir, vai requerer de você. Pode receber em nome de Jesus, é nova estação. Isso vai trazer para você transformação de caráter. Tem muita gente que quer os dons, mas o caráter não está transformado. Então, os verdadeiros avivalistas serão levantados para produzir o verdadeiro fogo que vem do alto. Os verdadeiros, porque os falsos produzem fogo de homem, dom de homem, que não transforma caráter. Então, chega desse evangelho sem poder. Ele não transforma a tua vida. Você vai entender hoje quem você é no reino de Deus. É fundamental que você busque os frutos, porque de nada adianta um grande avivamento se não vier acompanhado dos frutos do Espírito. Você corre um grande risco de ser um assassino de almas, se você for levantado para algo que você ainda não está pronto. Amém? Haverá um grande juízo de Deus sobre a vida dessas pessoas que têm assassinado as almas, que têm pedido dinheiro, oferta disso, oferta daquilo, oferta de cordeiro, cobrando libertação, cobrando para te libertar. Muitos vão prestar conta. Então, a gente precisa entender quem a gente é no reino de Deus para parar de produzir fogo estranho diante do Senhor. É primordial, necessário e imprescindível que você busque fruto antes de dom.
Dom, unção, manifestação na vida de uma pessoa não é sinônimo de salvação. O Senhor ministrou fortemente no meu coração que muitos estão se movendo em grande poder, em grande dom, porque Deus ele não vai revogar aquilo que ele te deu. Mas muitos já não têm mais a presença do Espírito Santo. É só o poder ali. O Espírito Santo já virou as costas. O Espírito Santo está de costas para a pessoa. A pessoa está se movendo ali sozinha, só com poder. Cadê? Cadê a presença do Espírito Santo? Cadê a transformação? Cadê o verdadeiro avivamento que vai fazer evangelismo nas ruas? Cadê o dinheiro da oferta do Cordeiro para tirar a Cracolândia da rua? Vai lá. Pega esse dinheiro, faz alguma coisa. Que avivamento é esse que não ajuda o próximo? Que avivamento é esse que não ajuda uma obra missionária? Isso para mim não é avivamento, isso é empolgação, é fogo de homem. Você pode ser usado, mas você pode estar condenado. Amém? Entendam isso. Nossa, mas pastor, eu fui lá. A pastora é usada por Deus. Ser usado não significa aprovação, meu querido. Muitos estão sendo usados, mas não tem mais aprovação de Deus. Não confundam unção com aprovação. Muitos têm manifestado fogo, manifesta o fogo do homem, mas já perdeu a essência do Espírito Santo há muito tempo. Quais são os frutos? Porque eles podem te deixar aptos à tua salvação. Os frutos do Espírito, são 9 frutos, está em Gálatas, no capítulo 5. Amém? Quais são os frutos? São 9 frutos. E eu vou começar falando para você aqui sobre o amor. Se você não tiver fruto, o fogo que você vai estar produzindo é o fogo do homem. Quando amamos o nosso próximo, amar o teu próximo, meu querido, não é amar a tua mulher, o teu esposo. Amar o próximo é você amar o teu inimigo. Aquele que está te afrontando, aquele que fala mal de você, aquele que você vai cumprimentar e lhe vira a cara. Isso é amar o próximo. É fácil se amar seu marido, é fácil tu amar teus filhos, é fácil tu amar tua família, teus tios, teus primos. O amor que Deus está falando aqui é você amar aquele que te confronta, aquele que te persegue. É esse amor que Deus está falando. Aquele vizinho atribulado, vai falar de Jesus para ele. Amém? Se você não amar o teu próximo, você não está apto a servir a Deus. Qual que é o próximo fruto? Alegria. Ser alegre no Senhor. Será que você tem exalado o bom perfume de Cristo? Será que as pessoas ao teu redor vê Jesus nos teus comportamentos? Será que no teu trabalho as pessoas sabem que você é cristão? Isso é forte, hein? Uma vez eu era professora, gente, meu trabalho secular, né? O Senhor pediu meu trabalho. Hoje eu vivo inteiramente para Deus da obra. E eu trabalhava numa escola, eu cheguei lá na escola e eu conheci uma mulher ali das antigas, né? Eu sabia que ela era cristã, o marido era cristão. Quando eu chego, comecei a falar lá de Jesus, eles já viram que eu era crente, né? A crente chata lá, que fica falando de Jesus. E aí, as amigas, as colegas de trabalho não sabiam que essa mulher, nossa, porque eu falei, né? Eu acabei ali caguetando. Falei, ela é crente também. Nossa, tu é crente. Tu serve a Deus? Aí elas começaram a brincar lá, você é uma crente ateia. Fizeram uma brincadeira lá com ela, para vocês entenderem o nível. Então, a pessoa está lá no trabalho, nunca falou de Jesus, a pessoa nem sabe que ela serve a Deus. Que crente é esse? Que vergonha, imagina. Você nunca falou de Jesus para o teu colega de trabalho. Então, será que as pessoas veem Jesus nos seus comportamentos? Será que você consegue festejar a alegria do teu próximo, ainda que não tenha chegado a tua vez? Você consegue? Faça essa pergunta hoje. Se você vê ali Deus exaltando o teu próximo, você fica alegre ou você fica triste? Mesmo que a tua vez não tenha chegado ainda. É forte? Qual é o próximo fruto que eu vou falar para vocês? Paz. Você consegue ter paz no seu lar? É possível sentir paz em cenários contrários? Ou a tua paz só é estabelecida se o cenário é favorável? Porque você querer promover paz se está tudo bem, é fácil. Será que você consegue sentir paz ainda diante de um cenário caótico? Deus, está um caos aqui. Eu estou devendo, é o casamento ali, o marido se levantando. Ter paz é a paz em meio ao caos. De você olhar para o teu cenário e pensar, Deus, eu sei que tu não perde o controle. Essa paz não é a paz que o diabo dá, porque a paz do diabo, ela é passageira.
É uma paz momentânea. É uma paz que é um alívio instantâneo. Daqui a pouco você vê a destruição que ele traz para a tua vida. A paz que vem do Senhor, ela é estável. O que é estável? Ela não oscila. Você tem paz e ponto final. Eu tenho paz. Será que você consegue ter paz nessa tarde? Então, você pode falar assim, pastor, eu estou passando uma prova, mas eu sei em quem eu tenho crido. É a maior prova da minha vida, mas eu sei que Deus é comigo. Eu tenho paz. Eu tenho recebido muita revelação de obra de bruxaria. Tem um grupo de satanistas com a minha foto, com a foto da minha família. Eu tenho paz. Eu sei que eles não conseguem, gente. Eles não vão conseguir tocar em mim. Já foi vários profetas me entregar isso. Só tem um grupo de satanistas fazendo magia negra contra a tua vida, contra a vida das tuas filhas. Eu sinto paz, porque a minha vida está no Senhor. Se esse grupo tocar em mim, eu sei que foi permissão de Deus, alguma legalidade eu dei. Se a minha vida está no Senhor, eu não tenho medo. Pode os bruxos, os satanistas, os candomblecistas, pode vir. Vem quente. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho os arcanjos de guerra que ele manda para me guardar. Uma vez o Senhor me mostrou o meu anjo. Eu vi o meu anjo no meio da minha sala. E eu me senti a pessoa mais amada desse mundo. O Senhor falou, tá vendo, filha? Ninguém toca em você. Era um anjo de mais de 3 metros de altura, gente. Ele estava de braço cruzado, em posição de guerra. Eu vi ele no meio da minha sala. Então, o Senhor, ele manda anjos para te guardar. Não tenha medo, sinta paz. O cenário é guerra, é destruição. Eu não sei o que vai acontecer. Há rumores de apagão. Há rumores, eu tenho paz. A minha vida está no Senhor. A peste não vai chegar na minha tenda, não vai chegar na minha casa. Pode chegar na vida de quem está em desobediência, infelizmente chega. Aqueles que vivem em oposição à palavra de Deus, eles escolhem o preço da desobediência. Eu vivo na dimensão de Deus, eu sirvo a Deus, eu neguei os prazeres desse mundo, eu renunciei tudo. Eu renunciei trabalho, eu renunciei meus comportamentos, renunciei minha alimentação, eu renunciei tudo, a minha vida está no Senhor. Então, eu sei que o Senhor me guarda. Ter paz é isso. Longanimidade é o próximo fruto. Qual que é o significado? Paciência extrema para suportar ofensas e injúrias. E a longanimidade, o Senhor está trabalhando muito comigo, porque não é fácil. Que o Senhor venha trabalhar na tua vida. Significa, ser alguém longânimo é alguém que se demora para irar. A gente precisa ser longânimo. A gente precisa ter paciência para suportar as injustiças. Será que você tem manifestado esse fruto? Você tem sido paciente com os de dentro? Como você tem tratado o teu marido? Como você tem tratado a tua esposa? Como que você tem tratado os teus filhos dentro de casa? Se tivesse um Big Brother gospel, se colocasse uma câmera aí dentro da sua casa e fosse passar no telão ali, o que você ia sentir? Vergonha ou orgulho? Cuidado. Cuide da família que Deus te deu. Quando você cuida da sua família, você adora a Deus também, porque tem gente que sabe ser bom com os de fora, mas não é bom, não é longânimo com os de dentro. Amém? Peça perdão para o Espírito Santo, porque a gente entristece o Espírito Santo com os nossos comportamentos. Tem pessoas que explodem, manifestam os frutos da carne e ira. Que cristão é esse? É fácil discernir quando uma pessoa não tem vida de oração. Ela explode, ela é explosiva, ela fala o que não deve. Não segura a língua, não segura a carne, está na carnalidade pura. O revassor recanta arabaço. Deus está falando com pessoas, segura essa língua, meu irmão e minha irmã. Manifesta as obras do Espírito. As obras da carne é a ira, a contenda, maledicência, falta de paciência. Vai orar mais. Pessoas almáticas. Qual que é o próximo fruto? Benignidade. Ser misericordioso, comprometido em fazer o bem. Assim como Deus te ama, Ele ama o teu próximo também, querido. Você não é o único aí alecrim que Deus ama os outros também, não é só você.
Tenha misericórdia. Às vezes chega uma pessoa, eu já vi muitas grávidas, a pessoa tá grávida, tem 4 filhos. Ai, mas por que foi ter filho? Minha querida, ela não está pedindo a tua opinião, ela está pedindo ajuda. Se você não pode ajudar, se cale, vai orar pela pessoa. Para de apontar o dedo para o seu próximo. Você não sabe as lutas de cada pessoa, o que cada pessoa enfrenta. Vocês não sabem as guerras que eu enfrento, gente. Não julgue. Ah, eu mandei mensagem para a pastora não respondeu. Gente, vocês não imaginam o tanto de mensagem que eu recebo. Eu não sou um robô, não. Eu sou um ser humano. Ah, a pastora demorou para responder. Primeiro lugar, meu querido, minha querida, é Deus. Eu jamais vou deixar de me conectar com Deus. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou para minha tenda orar. O celular é último. O celular não é minha prioridade. Eu já vivi tempo assim, que eu acordava, já ia para o celular, chega. O Senhor me trouxe a exortação, filha, acorda, vai para a tua tenda, vai orar, vai ler a Bíblia, celular, as pessoas é segundo plano. Deus é a tua prioridade. Seja comprometido com Deus, amém? Seja benigno. Pergunta para o teu líder, pastor, está precisando de alguma coisa? É raro isso acontecer comigo. Grande é a seara, poucos os ceifeiros. É terrível, gente. Você não encontra ninguém para ajudar, não. É poucos. Pelo contrário, só quer que você fique lá, orando, pagando preço. Pastor, orar por mim, minha irmã, meu irmão, vai orar você. Vai descer você, boca no pó. Vai buscar a conversão da tua família. Parem de ser mendigos espirituais. Quem são os mendigos? Mendigo de oração. Eu sei que a gente pede oração para o servo de Deus, eu também peço. Mas não é sempre assim, você tem que enfrentar as tuas guerras. Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é de quem se esforça, vai se esforçar. Muitos não querem pagar o preço de jejum e oração. Então, o que me chama a atenção foi que Jesus, ele era benigno, ele não julgava. Perceba aquela mulher samaritana. Eu acho linda essa passagem. Como essa passagem me toca, gente. Aquela mulher chegou naquele poço meio-dia. Porque se ela fosse em outro horário, eu estou toda arrepiada. Porque se ela fosse em outro horário, ela era chamada de adúltera, ela era xingada. A história comprova que meio-dia estava sol e ela ia lá debaixo daquele sol quente, porque o poço ia estar vazio. Porque ela só recebia afronta, perseguição, ela recebia xingo. Quando ela chegou naquele poço, ela encontrou com Jesus. Toda pessoa que encontra Jesus, ela é transformada. E ali, de uma mulher adúltera, de uma mulher apontada pela sociedade, ela se tornou uma missionária. Ela voltou para Samaria e ela falou de Jesus. Sabe o que o Senhor está falando nessa tarde? Que quando Ele olha para você, Ele não lembra o que você fez. Tem pessoas aqui que têm sentimento de culpa. Ai, mas Deus, olha o que eu fiz no passado. Eu traí, eu adulterei, eu xinguei, eu menti, eu roubei, eu forniquei, eu assassinei. E o Senhor está falando com pessoas aqui. Eu olho para você, tu és minha. Tu és minha missionária. O revassore cantarabasso. Romanaiaço. Tu és minha. Eu te comprei. O Senhor está falando com mulheres aqui. Eu te comprei com preço de sangue. Tu és minha. O Senhor manda eu te dizer para alguém específico aqui. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. O que você fez no teu passado, eu já nem lembro. Quando eu olho para você, eu olho com olhos de amor. Jesus olha para você com olhos de amor. Jesus está falando com pessoas nesse momento. Então aquela samaritana, ela encontrou alívio, refrigério, libertação, transformação. Ela encontrou Jesus. Por isso que eu falo, gente, se você está em cima do muro, busca uma experiência com Deus. Eu duvido você ser a mesma pessoa. Não tem como, gente. Essas pessoas que elas desviam é porque elas não tiveram um encontro com o grandão da Galileia. Elas não tiveram esse encontro. Quem verdadeiramente tem um encontro com ele,
eu garanto para você, não sou eu que garanto, é a palavra que garante. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Eu me lembro de todas as vezes que eu encontrei com ele, que eu ouvi a voz dele, que eu via ele em sonho, em visão. Uma vez, eu pedi assim para Deus, falei, Senhor, tu me ama? Faz um coração no céu para mim de nuvem. Gente, eu sou assim, eu sou criança na presença de Deus. Eu faço esse é o meu nível de intimidade, porque o Senhor fala que o reino de Deus é daqueles que se comportam como criança. E eu fico uma criança na presença dele, aí eu fui dormir. E ele desenhou um coração para mim no céu. Foi uma das experiências mais lindas que eu vivi. O Senhor, gente, não se escandalize com isso. O Senhor, ele faz essas coisas. E eu falei, Senhor, me mostra um coração. Faz um coração no céu. E ele desenhou com o dedo dele assim, ó. Ele fez um coração. E aí eu ficava olhando para o céu. Ele é muito lindo, gente. Ele me constrange. Eu pedi para ele fazer um coração e ele fez. E aí eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor... E na visão, eu estava em outra dimensão, e aí eu chamava as pessoas, né? Eu falava assim, amor, eu falava, Anthony, vem ver esse coração no céu que o Senhor está fazendo para mim. Aí quando ele chegava, o coração sumia, assim, se desfazia. Aí ele falou, era só para você. E eu acordei. Então, assim, as experiências que eu tive com Deus... Tem coisas que eu não posso nem falar aqui, que tem pessoa que vai se escandalizar, gente. O Senhor, ele é assim, tá? Ele é assim, ele faz coisas que eu não tenho como explicar. Ai, mas pastora, onde está na Bíblia que Deus faz um coração no céu? Não tem, gente. O Senhor, ele faz infinitamente mais. O Deus, ele não se limita. Ele não se limita, gente, aos 66 livros da Bíblia. Ele faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Isso é intimidade. Então, assim, busque o Senhor na intimidade, busque viver essas coisas com Deus. Eu já escutei a voz dele. Ele falou para mim assim, filha, eu amo a humanidade. E o Senhor está falando aqui para vocês que ele ama todos vocês. Porque muitos não têm uma identidade de filho, age como órfão, e olha para Deus e vê Deus como um Deus castigador, um Deus tirano, e ele não é assim, gente. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é benigno, ele é longânimo, ele tarda em se irar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele deu tempo até para Jezabel se arrepender. Ele dá tempo, ele tem misericórdia, gente. É só quando a pessoa não quer mesmo mais, aí a pessoa blasfema e não quer mais saber de Deus. Mas não importa o que você tenha feito, o Senhor está ministrando fortemente o perdão dele para vocês, receba. Se você acha que Deus não te perdoou daquela coisa que você fez no passado, o Senhor está falando fortemente aqui comigo que ele perdoou vocês. Tem pessoas aqui precisando escutar um perdão e o Senhor está falando, a Bíblia fala. Os teus pecados são perdoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, benignidade é ser misericordioso, ser comprometido. Amém? Bondade, ser bondoso, sem fazer acepção de pessoas. Bondade é sobre servir, né? Se você não tiver um coração de servo, você não vai conseguir estar apto a se mover na glória de Deus. Eu falo sempre, pessoal, a unção de servir é a primeira unção que você deve pedir. Porque de nada vai adiantar, você não vai se mover em milagres, sinais, prodígios, maravilhas, se você não tiver unção de servo. Você precisa servir primeiro. Sirva o seu próximo. Tem um coração de servo, você não é ninguém. Muita gente, tem muitos pastores que subiu para a cabeça, andando aí com os famosos da Globo. Você é servo, fala de Jesus para as pessoas, você não é ninguém. Toda a honra e glória do Senhor Jesus. A gente precisa ter humildade. Então, a gente não vai alcançar nada se a gente não for servo e não for humilde, deixar o ego de lado, a vaidade. Existem pessoas que não vão ser bondosas conosco, mas não devemos nos esquecer que nossa luta não é contra as pessoas, é contra as hostes do mal que vivem nas regiões celestiais. Vou falar para vocês agora de fidelidade.
que é fidelidade? Perseverar e ser fiel aos compromissos com Deus. Vemos tantas pessoas tropeçarem no caminho porque são instáveis, são pessoas infiéis, pessoas que não têm alicerce, não têm fruto, não têm raiz. Uma hora a pessoa está ali falando em língua e mistério, outra hora a pessoa fala, eu não quero saber de Deus, não suporta um vento, crente palha, crente instável, não suporta nenhuma provação. E a própria Bíblia fala que as provações, as tribulações que a gente passa, produz fruto de justiça. Então, se Deus permitiu que você passe por uma provação, é para produzir esses frutos. Uma vez, eu vou contar mais uma experiência para vocês, que eu sei que vocês gostam. Uma vez, nunca me esqueço desse dia. Eu estava no meu trabalho e eu estava ali conversando com Deus, né? E eu era uma mulher que eu tinha muito medo. Eu tinha medo de tudo, gente. Se desse uma dor na minha cabeça, eu achava que era câncer, eu ia morrer. Se eu atravessava a rua, eu tinha medo de ser atropelada. Se eu andava no escuro, eu tinha medo de ser estuprada. Eu tinha medo de ficar doente. Era um medo, gente, que eu vivia, que era sobrenatural. Não gostava de dirigir sozinha. E aí, teve um dia que o Senhor falou comigo assim, fortemente, numa tarde, era uma terça-feira, nunca me esqueço disso. Ele falou assim, filha, enquanto você tiver medo do que eu possa permitir que aconteça na tua vida, você nunca vai viver o que eu tenho para ti. Então, ali o Senhor falou fortemente comigo, ele falou assim, filha, tudo o que eu permito na tua vida, existe um motivo e uma finalidade para tal. Tudo que você vive, existe um motivo. Aquilo vai produzir algo. Se você teve uma perca financeira, teve um motivo. Deus está trabalhando na tua vida financeira. Então, desde aquele dia que o Senhor falou comigo, filha, enquanto você tiver medo, você nunca vai viver o que eu tenho para você. Você precisa perder esse medo. Porque se eu permito que o mal te toque, existe um motivo para isso. Não tenha medo do que eu possa permitir, porque tem um propósito. Para com esse medo, filha. E aí, desde aquele dia, eu nunca mais tive medo. Eu falei assim, tem gente que fala, ai, pastora, você não tem medo, né? Você de andar, de fazer, você vai fazer a obra na rua com o evangelismo, vai estar ali no meio dos mendigos, dos moradores de rua. Não tenho medo. Porque se ele me chamou, ele garante. Eu não preciso ter medo. Então, tem pessoas que vivem com medo de perder celular, de ser roubado. Gente, eu sei que a gente vive num mundo muito perigoso, tá? E se eu for roubada, vai ser permissão de Deus. Mas eu preciso entender que quando eu caminho na obediência, o diabo, ele não vai encostar nas minhas coisas, ele não vai mexer no meu celular, ele não vai mexer no meu carro, ele não vai entrar na minha casa. A minha vida está no Senhor, a gente precisa caminhar dessa forma como filhos. O diabo, ele vai ter que ter muita ousadia de tocar nas minhas coisas. Ah, eu tenho medo de arranhar meu carro. Não vai. Os anjos não deixam, gente. A gente caminha com anjo. Os anjos vai na frente guardando a gente. Não tenha medo de ser atropelado de nada. Se você está na direção de Deus, se você vive como filho, o cuidado de Deus está sobre a tua vida. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o Senhor está dizendo, se você age como filho, se você vive, né, se você não vive em oposição à palavra de Deus, você é filho. Então, o cuidado de Deus está sobre a tua vida. Amém? Então, a gente precisa ser fiel aos nossos princípios. Tenha princípios. Eu caminho com os princípios de Deus que Deus colocou no meu coração. Aqui na minha casa não entra álcool. Então, se o meu pai, qualquer pessoa da minha família que bebe, eu sou fiel aos princípios. Eu falo, pai, aqui na minha casa não entra vinho, não entra cerveja, não entra nada. A minha casa é um altar de adoração a Deus. E o meu filho, de 17 anos, é a mesma coisa. Olha, calma. Se você quiser assistir alguma coisa nesse celular, você assiste da porta para fora. Porque eu não quero que você abra portal para demônio dentro da minha casa, porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu não tenho isso, gente. Ai, mas vai ficar chato, é a família. Eu não tenho isso, gente. Gente, eu lamento se a minha família vai ficar com raiva, lamento. Mas o meu Deus, eu não desagrado ele por nada. Não vou desagradar a Deus. Então, você quer vir na minha casa, meu querido? Então, você sabe que na minha casa não entra palavrão. Falou palavrão, você vai cair fora da minha casa. Pode ser quem for. Não gosto de palavrão dentro da minha casa. Minha casa é um ambiente de glória de Deus. Então, minha casa não entra palavrão, minha casa não entra música do mundo, a minha casa não tem bebida alcoólica. Eu sou fiel aos meus princípios.
Por que que a gente está vendo lideranças que não são fiéis aos princípios? Tem um jogador de futebol muito famoso e ele tem um pastor. Será que esse pastor fala para esse menino? Ou será que o pastor tem medo porque o dízimo dele é muito gordo? E o pastor tem medo de confrontar ele? Por que que esse pastor não fala para esse menino: ei, vai se consertar, sai dessa prostituição, vai ser homem, vai ser o sacerdote da tua casa? Talvez esse pastor nunca confrontou esse menino. Porque ele tem um pastor. O pastor foi lá fazer um culto na casa dele. Quem viu no jornal? Não vou citar nome, gente. Mas vocês devem saber de quem eu estou falando. Que pastor é esse? Que entra na roda dos que escarnecem o nome de Deus. Tinha pessoas lá até seminuas, né? Com biquíni, com roupas assim, mas pessoas sem reverência e sem temor a Deus. Sem reverência e sem temor. Gente, eu sou fiel aos meus princípios. Tem as ovelhas do ministério que elas dizimam no meu ministério, mas independente, eu não vivo de dízimo. Eu vivo da obra. Minha querida, já confrontei e falei assim: você quer servir a Deus? Serva de Deus não usa biquíni, tá? Se conserte. Não importa, gente. Nós somos pastor e liderança. Ai, pastora, vai ficar chato. Mais chato ainda é você chegar no grande dia e o Senhor falar assim: ó, te aparta de mim porque eu não te conheço. Isso é mais chato ainda. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar o evangelho e exortar as pessoas, eu exorto. Eu não tenho medo da cara feia. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra. Se a pessoa gosta ou não, lamento. O problema dela é aí ela vai reclamar com Deus. Eu falo, gente, a gente tem que ser fiel aos nossos princípios. Seja fiel. Você sabe o que é errado? Tem uma ovelha no teu ministério, vai lá e fala: querida, vai se consertar. Vai, minha querida, se conserta. Pastora Pamela, o microfone está mudo. Pastora Pamela, o microfone. Pastora Pamela? Só o meu, é? Pastora Pamela, o microfone? Está desligado. É melhor ela sair, mas Aí, conecte ela, pastora Fabiana. sai e entra de novo, tá, pastora? Desconecta. Peraí, só um minutinho. Não cair a ligação, vou desconectar aqui. Essa sai e entra de novo, tá? Então tá, não tá chegando. Eita, meu Deus. Só chicote. Eita, glória. E aí, pastor, deixa eu É benção, viu? liberar aqui. Já tá liberada, pastor. Meu Jesus Cristo, meu Pai. Ela entrou? Conseguiu entrar? Agora, pastora. Cheguei, pessoal, vocês estão me ouvindo? Isso, agora deu certo. Sim, perfeito, tá ótimo. Shalom, tá saindo aí? Sim, perfeito. Pode continuar. Ei, vida, tá saindo aí? Pastora. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok, posso continuar? Sim. Glória a Deus. Fecha aí, por favor. Então, pessoal, continuando. Será que essas pessoas têm exortação? Porque a gente vê muitos líderes que não são fiéis aos seus princípios, né? E aí aquela liderança, ela vai se moldar diante do ambiente que ela está. Então, assim, se ela está no meio, né, da prostituição, aí a pessoa se prostitui. Está no meio das coisas erradas, ilícitas, então a gente precisa ser fiel aos nossos princípios, amém?
Deixa eu só tirar aqui, pessoal, que... Pronto, arrumou. Então é isso. Falei sobre fidelidade, agora eu vou falar sobre mansidão, né? Você tem controlado suas emoções, né? Será que você tem respondido com mansidão? Muitas vezes o diabo usa pessoas para nos provocar uma reação adversa, né? Você pode acreditar que mansidão é sinônimo de fraqueza, mas não é. Mansidão é uma virtude, seja manso, né? A palavra do Senhor diz para a gente ser prudente como uma serpente, né? Mas manso como um pombo, a gente precisa ter mansidão. Domínio próprio, acredito que seja uma das mais terríveis, né? Coisas das pessoas conseguirem concluir é ter o domínio próprio. A pessoa que não se controla, ela é movida pela carne, é uma pessoa que não se submete ao governo do Espírito Santo. Então, a carne, o fogo domina ela não domina a língua, ela não domina suas ações, seus comportamentos, né? Então, é uma pessoa totalmente movida, né, pelo cenário dela. Se chegar uma tribulação, a pessoa vai ficar atribulada. Então, é uma pessoa sem domínio próprio, né? Que possamos, nesse dia, buscar os frutos. Porque os dons, né, o que vai levar a gente para o céu? Se a gente tiver os frutos. Todos querem manifestar dons, mas manifestar os frutos é mais difícil. Que entendamos que é necessário mortificar a nossa carne e submetê-la ao governo de Jesus todos os dias. Aí sim nós produziremos o verdadeiro avivamento. Amém? Até aqui foi o Senhor, né? Glória a Deus. Se passar daqui já é a minha carne. E essa é a mensagem que o Senhor quis trazer para todos vocês. Meu Deus, que palavra. Pastor Alexandre está com as costas doendo, hein, Pastor Alexandre? Muito poderosa, pastora. A palavra foi de Deus. Eu não estou escutando aqui o que vocês estão falando. Vou tentar entrar aqui abrir aqui no meu celular, porque tá mudo aqui para mim, tá uma prova. Mas a gente vai vencer em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é forte, viu? É forte. pastor Alexandre. Como é que é? Como é o chicote? Como é o chicote? Estralou nas costas. Eita, Deus poderoso. É assim mesmo, quando Deus quer, Ele usa mesmo. Profetiza Eliane, você tá quietinha, hein? Quem cala consente. Eu tô ouvindo agora o que você tá falando. Você tá ouvindo agora, pastora? Sim. É mesmo, pastor Marcelo. Tá falando aqui para a pastora Alexandre que as costas estão doendo aqui. Então, pastora, a gente tem aqui deixa eu passar aqui, ele está informando aqui para os irmãos, que a pastora Alexandre está colocando o Instagram da pastora Pamela aqui no chat. Vocês seguirem ela, quem já não segue, começa a seguir. Pastora Pamela é bênção demais do céu. Pastora Pamela tem um devocional todo dia, pastora? Que você faz esse devocional lá? Então, deixa eu tirar aqui. O devocional no YouTube é toda segunda, quarta e sexta. O horário? E nós temos lives, né, toda terça e sexta. E tem aí quem é membro do ministério, né, a gente faz célula presencial dia de quarta ou quinta e célula online no domingo. Nós estamos também com a nossa nova Masterclass, né, a Era Apocalíptica. Nessa Masterclass a gente vai trazer mais de 20 conteúdos sobre a Agenda 2030, né, o apagão, se realmente a gente deve estocar alimentos. Então, são temas que a gente não pode falar em live aqui aberta, tá? Como a gente está fechado aqui, eu vou falar para vocês alguns dos temas, tá? A gente vai falar de adenocromo, né, que é aquele hormônio que é extraído do sofrimento das crianças. Isso realmente existe ou é uma teoria da conspiração? Então, a gente vai trazer aí o reset global, né, a Agenda 2030, os Illuminates, né, a nova era. A gente vai trazer coisas aí sobrenaturais. Essa que está aparecendo aí não é a Era Apocalíptica, tá? Esse curso aí são seitas e religiões. Esse curso já está disponível para venda, tá? É só clicar no link do meu perfil no Instagram. Essa Era Apocalíptica, a gente traz, né? Vai ser uma Masterclass agora dia 12 de julho. Então, são temas muito sobrenaturais que não podem ser ditos aqui em lives abertas. Esse aí é o banner, esse mesmo.
e são coisas que a gente não pode falar abertamente, vai ser falado aí dentro dessa Masterclass, tá? Quem quiser participar, é só clicar lá no link do meu perfil no Instagram, né, para reservar a sua vaga. Também tem o seminário sobrenatural, que a gente fala de autismo, narcisismo, TDAH no contexto espiritual, né? Métodos contraceptivos que são abortivos, né, que atraem maldição. Esse é o seminário sobrenatural. E tem a Masterclass Destronando o Engano das Seitas, Religiões e Pseudociências, onde a gente fala de yoga, acupuntura, né? Técnicas que parecem ser inofensivas, né, mas abrem portais no corpo. A gente fala de óleos essenciais, cabala, né, artes marciais, aromaterapia, mesa radiônica, constelação familiar. A gente fala um pouquinho também da Igreja Universal e da CCB, porque muitas pessoas acham, será que é uma seita, não é? Então, assim, é um conteúdo que é pago, né, um curso, isso aí, a pessoa ganha um certificado, né, por até 2 anos na plataforma e está com um preço simbólico. Então, se você se interessar por qualquer um desses cursos, basta você clicar no link do meu perfil no Instagram. E quem não tem Instagram, é só chamar o número de suporte no WhatsApp. 13 997276660. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Meu Deus, meus irmãos, minha igreja, às vezes o Senhor fala na palavra do povo que perece por falta de conhecimento. Então, assim, aqui tem muita informação, muito conhecimento para estar distribuindo para os irmãos. Depois não vão dizer assim, eu não fiquei sabendo, tá aqui. O Senhor está abrindo as portas para vocês se interagirem, para vocês terem o conhecimento da palavra de Deus, das coisas que o Senhor vem trazendo, né? Então, não é à toa que a pastora está aqui hoje. O Senhor já tinha programado esse culto aqui já desde a geração do tempo. O Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, do tempo, da hora, do passado, do futuro, do presente. Então, o Senhor já sabia que nós íamos estar aqui nesse momento. Então, foi muito assim, foi muito produtivo para mim mesmo, coisa assim que eu também fui confrontada agora neste culto. Então, toda semana a gente se confronta com coisas que a gente mesmo nem pensava. A gente vê assim, a pastora bem novinha, não sabe de nada, sabe, cheia de Deus. Então, quem não sabe sou eu. Eu que não sei de nada. Mas quanto mais eu estou aprendendo, mais eu não sei de nada. Mas muita bênção do céu, pastor, assim, a gente queria realmente fazer vigília hoje, mas infelizmente não vai dar, né? Glória a Deus. E a mentoria? A pastora Pamela, a senhora faz mentoria, pastora Pamela? Eu também gosto de falar, eu dou mentoria particular, né, que são mentorias de ensino, né, então, assim, nessas mentorias, você vai ter uma aula ali, você vai falar o que você deseja aprender, né, qual é a área da sua vida que você quer trabalhar, de repente, a área financeira, a área sentimental, né, um momento de mentoria, que eu vou mentorar aquela pessoa, tá? Não é libertação, gente, libertação, você pode assistir um vídeo gratuitamente, que tem lá, que eu ensino como uma pessoa faz a sua autolibertação, porque eu acredito na autolibertação, eu não acredito, tá? Eu me movo diferente. Eu não acredito que a libertação, ela está condicionada a um ser humano. Eu acredito que a libertação é a palavra de Deus, é Jesus que liberta, não sou eu. Então, eu me movo dessa forma. Então, as mentorias, elas são de ensinos, onde você vai ter um tempo ali comigo para trabalhar questões aí suas pessoais, mas libertação, tem um vídeo lá que é o Seminário Curados e Libertos, um seminário gratuito, você clica no link do perfil do Instagram e tá lá, quero libertação, e aí eu faço as confissões com a pessoa no vídeo, e ensino, né, dou direções para ela, como que ela segue uma jornada de autolibertação, porque tem como, né, quem liberta é Jesus, não sou eu. Então, eu não cobro libertação. Essas mentorias, elas são de ensino, né? Porque a palavra do Senhor diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Eu vivo do meu ministério. Então, eu vivo disso, de vender esses cursos, de vender mentoria, né? Mas, caso você não tenha condições, tem muito conteúdo gratuito no meu YouTube e no meu Instagram. É só você ir lá. No meu YouTube tem diversos vídeos. Quem tá com batalha no casamento, quem está passando batalha com dinheiro, vida financeira, guerra de alto nível, tem muita coisa gratuita e tem a leitura bíblica no ano. Alguém perguntou aqui se a célula é onde que é a célula presencial? É na cidade de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Amém. Me diga uma coisa, minha querida pastora. As lives que a senhora faz é pela manhã, tem assim um horário, o devocional é pela manhã, então para dizer para as pessoas saberem assim. Ok.
O devocional é toda segunda, quarta e sexta, tá? Às 6 horas da manhã. O vídeo vai ao ar, é a leitura bíblica do ano. Então, eu leio um trecho da Bíblia com eles, né? E faço uma meditação. As lives são toda terça-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, né? Então, as lives geralmente são de ensinos. A última live a gente falou do espírito de Jezabel, teve uma live que a gente falou de jejum, santidade na alimentação. As lives são sempre voltadas para o ensino, né? As lives de terças, as lives de sexta é da Peregrinos, é da nossa igreja online, né? Peregrinos Church. Então, sexta-feira tem o culto do Ministério Peregrinos, que é dentro do aplicativo Zoom. Para participar desses cultos de sexta, precisa estar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram está nos meus destaques no Instagram. Tá lá nos destaques, aquelas bolinhas lá, você coloca lá Telegram. Aí você entra e lá você recebe. Pastor, eu quero saber notícias referentes ao seu ministério. Basta você estar no grupo do Telegram, porque nesse grupo eu coloco a minha agenda. Tudo que, né, eu vou cumprir no mês de maio, aí eu colocado lá. De repente, você quer conversar comigo, você quer ter um tempo, você pode ir num culto presencial, no final do culto eu posso conversar com você, tá? Então, para ficar por dentro, precisa estar no grupo do Telegram. A igreja, a célula na Praia Grande, pastora, tem um horário fixo que é o culto para ser presencial? A célula na Praia Grande Sim. é toda quarta-feira, às 19h30. Excepcionalmente, essa semana está sendo na quinta, vai ser hoje, daqui a pouco vai ter célula. Mas são nos dias de quarta-feira, às 19h. Para saber o endereço, tudo bonitinho, é só chamar lá no Instagram da Peregrinos. O Instagram da Peregrinos é Peregrinos Church, tudo junto. Aí lá tem um númerozinho que é da nossa secretária. Aí você pode estar chamando ela ali, né, para tirar as dúvidas. Alguém aqui no chat tem Tentam alguma demais. pergunta, alguma dúvida que ficou? Pode estar mandando uma mensagem aqui. Em breve, né, falando, pastora Fabiana, já adiantando que em breve vai ter um livro aí abençoado, cheio, assim, de muito conteúdo, viu, para nos destruir, para a glória de Deus. Meu Deus. Glória a Deus, eu creio em nome de Jesus. Eu já Tá vi para esse explodir livro, aí. já vi. Glória. Então, pastora, a gente Glória a quer Deus. agradecer. Eu sei que a senhora tem seus compromissos agora, para não ficar muito corrido em cima para a senhora. Queremos agradecer a sua presença aqui. Espero que o papai venha organizar mais um pouco desse abençoado aqui para estar enchendo a gente aqui de. Eu digo isso não é alimento do céu, isso é merenda do céu, é uma merendinha. Porque eu sei que Glória a Deus. tem coisas ainda Eu que que agradeço a confiança no quer meu trazer. ministério, o convite de vocês, me senti muito honrada. O que vocês precisarem, me coloco à disposição de vocês, viu? Vocês são uma bênção de Deus. Estamos tentando fazer um pouquinho, pastora, o que a gente consegue fazer, o que a gente está tentando fazer também. Então, assim, não só para mim, não só para os irmãos, para mim também, estou aqui toda cheia da presença, da palavra, do amor, do carinho, a gente sente quando vem de Deus. Então, eu tenho que agradecer mesmo a presença de vocês, profetisa Eliane, pastor Alexandre. Então, vamos estar já encerrando o nosso culto, pastora tem um compromisso dela. Pastor Alexandre, fale. O cálice para sempre. Amém. Não, só gratidão, muita gratidão, minha postura, muita mesmo. E breve, né, quem sabe, retornamos de novo à continuidade. Glória a Aleluia. Deus. Né? É isso aí. Mas muita gratidão, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Meu Deus, eu estou impactada com tanta... Pastora, deixa eu aproveitar só essa unção aqui que está correndo aqui. Pastora, aproveitando aqui a oportunidade já, a senhora poderia orar pelos irmãos aqui que estão precisando de cura, precisando de alguma manifestação poderosa aqui do Senhor? Amém. Glória a Deus.
Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor Deus, me coloco diante da Tua santa e poderosa presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei qual é a petição, Senhor, o que cada um necessita nesse momento, Pai, mas que a Tua mão forte e poderosa esteja alcançando a vida de cada pessoa, Senhor. Pai, eu lanço um decreto no mundo espiritual, Pai, todo aquele que está acompanhado de uma enfermidade, todo espírito de enfermidade agora, vai estar em retirada em nome do Senhor Jesus, Pai. Todo aquele que está precisando de uma cura, de um renovo, Pai, vai visitando, Pai, a corrente sanguínea, os ossos, Pai, de cada pessoa que está me assistindo nesse momento, Pai. Eu declaro cura, eu declaro sangue de Jesus, Pai, porque há poder no Teu sangue, Pai. Há poder no Teu nome, Pai. No Teu nome, Senhor Deus, tem cura, transformação. Senhor, que o Teu sangue, Pai, esteja correndo nas veias de cada pessoa que está me escutando agora e vai escutar essa gravação depois, Senhor. Eu declaro, Pai, que o sangue de Jesus está correndo nas veias desse povo, Pai. Aonde tem algo de ruim, aquilo que o diabo colocou, Senhor. Eu declaro que o Teu sangue está aniquilando todo o mal na vida dessas pessoas, Pai. Todo aquele que precisa de uma cura, eu declaro e profetizo, Senhor, como boca de Deus. Seja curado, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz em Mateus 18, o que ligamos na terra é ligado no céu. Desligamos na terra, desligamos no céu. Senhor, em nome de Jesus, está ligado na terra e no céu. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E assim, Senhor Deus, finalizamos e agradecemos a Tua santa e gloriosa presença. Toda honra e toda glória é Tua, Senhor, porque não sou eu quem faço, é o Senhor que me usa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Jesus. Amém. Obrigada, pastora, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que venha fazer coisas maiores ainda do que você possa imaginar, e venha te usar para as nações, que eu sei que o Senhor te chamou para esse tempo, não só para o Brasil, mas foi realmente para as nações. Então, que o Senhor abençoe a casa e a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. E, pastor Alexandre, tem um louvorzinho aí? Tem um louvor aí para adorar aí, não é? E o louvor, pastora Fabiana?